Então, gente, sexto ano. O que a gente tem hoje, então? Parei porque eu estava olhando qual era, se era esse capítulo mesmo, já o final, né? O último capítulo. Então, é o último capítulo mesmo. Estamos encerrando já. É o último capítulo para essa unidade. Que capítulo é então? É o capítulo 12, viu? Bom, nesse capítulo 12, nós vamos começar a falar hoje sobre os reinos bárbaros, né? E o Império Bizantino. Bom, então vamos começar a entender. Primeiro, capítulo 12, como eu disse, vocês têm aí a partir da página 136. Os reinos bárbaros vão começar com um povo que era considerado, ou povos que eram considerados bárbaros. Por quê, professora? Porque eles faziam barbaridades, saíam matando todo mundo, por isso, não. Era considerado bárbaro todo aquele que não tivesse a cultura romana, não falasse o latim, não tivesse gostos romanos, né? Então, aquele que não falava o latim, não tinha cultura romana, então ele era considerado bárbaro, certo? Todo o povo que ficasse depois da região ali de Roma e não pertencesse a Roma, então era considerado bárbaro, certo? Então, o que vai acontecer? Lembrem que no capítulo anterior nós falamos que o Império Romano ele vai enfraquecendo e durante um tempo povos que queriam adentrar Roma conseguem. Por quê? Porque o Império vai enfraquecendo. Com quem? Com os imperadores. Os próprios imperadores, com as crises que haviam lá dentro, crises internas, né? As brigas internas vão fazer com que esses povos bárbaros consigam adentrar o Império Romano e esse império ele se divide, né, em dois, né, Império Ocidental e Império Oriental, que vai ser com o imperador Teodósio, né? Teodósio é esse cara, é esse imperador. Se fosse nos dias de hoje, seria um presidente que vai dividir o império em duas partes, oriental e ocidental, por conta de toda a crise que vai acontecer. Então, esses bárbaros conseguem adentrar. Daí então nós vamos ter agora uma nova estrutura, vamos falar agora de outras culturas, por sinal. Certo? Então a gente tem, por exemplo, professora, esses bárbaros, como é que eles eram chamados, né? Você tem anglo-saxões, vândalos, visigodos, ostrogodos, é, você vai ter é, os, os bizantinos, né, que vai ser no final já. Você tem os lombardos, né? Os francos, na verdade, que vai dar, que é o que vão permanecer durante um tempão, certo? Bom, gente, esses são as principais tribos germânicas, né? Da Roma Ocidental, que são consideradas de povos bárbaros. Esse que eu acabei de falar. Aí nós vamos ter, por exemplo, o, é, professora, o que era que fazia com que, como era a cultura deles agora então? A cultura deles era laços de fidelidade. É, o trabalhador, o, o vassalo, ele tinha um laço de fidelidade ao suzerano, ao seu senhor. Ele tinha que ser fiel a esse suzerano, certo? Bom, a gente vai ter o colonato, que é a partir de colônias, vai surgir a partir daí. Nós vamos ter o comitato, isso faz parte da cultura também desses povos, certo? Então, a gente tem aqui, olha, por exemplo, a partir da página 137, falando sobre a questão do colonato. Uma outra diferença que a cultura germânica ela é baseada na agricultura do pastoreio. A religião era politeísta. Então, bora lá, professora. Esses povos aqui que você falou, ou que a senhora falou, eles são originários de onde? Da cultura germânica. São germânicos da Roma Ocidental, quando sofreu a divisão com o imperador Teodósio, certo? A cultura deles vai ser essa, eles são politeístas, eles têm o colonato, eles têm o comitato, eles têm os laços de fidelidade, que é do vassalo para o suzerano, e a economia é baseada no pastoreio, certo? Tá dando para entender. Aí nós vamos ter então um desses povos, né, grupos, agora chamado de Reino Franco.
No Reino Franco, nós vamos ter algumas dinastias, como qual? Dinastia Merovingia, nós vamos ter a dinastia Carolíngia depois e a dinastia Bizantina. A dinastia Merovingia vai nascer com um dos primeiros nomes, né? Em homenagem ao imperador chamado Meroveu, certo? Ele era um rei mítico chamado Meroveu. Daí você vai ter então a dinastia Merovingia, certo? Lá pelo você vai ter lá pelo século VII ao século IX, né? Bem antes disso. Bom, além disso você vai ter também a- alguns nomes que vão surgir que já é da outra dinastia, a dinastia Carolíngia. Quem que vai estar aí nessa dinastia Carolíngia? Nós vamos ter, por exemplo, Carlos Magno, que vai começar essa dinastia, já saindo da Merovingia e já caminhando para a dinastia Carolíngia, certo? Bom, além disso, nós vamos ter o que aí, professora? A gente vai ter nessa dinastia, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os condados, nós vamos ter, além dos condados, nós vamos ter o próprio Carlos Magno, né? É ele quem vai expandir o Reino Franco até que se torne um império, certo? Império Carolíngio. Nós vamos ter também, além disso aí, nós vamos ter o Tratado de Verdun, em 843, século IX, portanto, né? Bom, aí nós temos aí nesse século, nesse ano aí, a divisão dessa dinastia, que vai ser dividida entre três filhos. É Carlos o Calvo, desculpe, Carlos o Calvo, Pipino o Breve e tem o último, que é, só um instante aqui para conferir, Luís o Piedoso, né? Ele era assim chamado, certo? Bom, nessa dinastia de Carlos Magno, certo? Bom, além disso, gente, nós vamos ter, depois daí, nós vamos ter também Carlos Martel. Carlos Martel, ele já vai estar aqui na dinastia bizantina, viu? Que é Carlos Martel. Nós vamos dar uma paradinha nesse vídeo, a gente retorna no outro vídeo, aí eu explico como é que foi esse Império Bizantino. Não sai daí, é rápido.